Bate-papo. Recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, Henrique Piccinini, ele é CEO da empresa VEP Compliance, e Evandro Weisheimer, CEO da empresa VEP Compliance. Vem aí o workshop Lei Geral de Proteção de Dados na Prática. Henrique, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Evandro, como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés, Marcelo e ouvintes. Tudo bem aí nesse dia ensolarado aí, né? Tudo tranquilo. Tudo Que ótimo. bom que o sol tá aí, né, gente? O frio tá danado desde ontem, né? O que vem por aí, gente? Falem desse workshop. A gente está propondo trazer um workshop de um assunto que é uma pauta muito atual, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente está trazendo, então, para dia 12 de setembro, no auditório da Tecnovates, ali na Univates, uma conversa, né? Um trabalho, um workshop para nós conversarmos sobre as atualizações, sobre o que está acontecendo, o que é necessário para a empresa estar adequada, trazer essa proteção de dados para o cidadão, para que elas possam estar adequadas, evitar qualquer irregularidade ou alguma sanção administrativa ou mesmo judicial, mas convidar todos, então, para que venham participar desse workshop para conversarmos sobre essas atualizações que estão acontecendo hoje. Né? É focado no empresário ou pessoa física pode participar? É focado no assunto de Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é importante tanto para nós, titulares de dados pessoais, quanto para os empresários que, de alguma forma, acabam utilizando dados pessoais dentro da sua atividade. E isso é inerente a quase todas as atividades. Como, por exemplo, para a emissão de uma nota fiscal. A emissão de uma nota fiscal, tu precisa dos dados pessoais, o nome, o CPF, né, para fazer a emissão desse documento. E a Lei Geral, na verdade, o objetivo desse nosso workshop é conseguir debater algumas questões mais práticas relacionadas a essa exigência, que vem lá a partir de 2018, promulgação da lei, mas 2020 a sua entrada efetiva em vigor, e as últimas regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que emitiu aí de 2022 para cá já regulamentos sobre a atuação do encarregado de dados, a regulação sobre os comunicados de incidentes de segurança, que são aquelas situações em que ocorre algum vazamento, algum problema com os dados que a empresa detém, e também sobre a transferência internacional de dados, que são 3 aspectos pertinentes à matéria de Lei Geral de Proteção de Dados e que a NPD veio regulamentando nesse tempo. Então, nós tínhamos algumas discussões já anteriores a respeito de qual seria a formação do encarregado de dados, por exemplo. A responsabilidade principal. A extensão da responsabilidade, né? Tanto da formação, a exigência ou não de uma certificação de que ele possuísse ou não, e agora a regulamentação veio esclarecer isso. Não precisa dessa regulamentação, mas traz quais são as suas responsabilidades, qual a posição que ele tem que ter dentro da empresa, evitar os conflitos de interesse, e algumas outras regulamentações que trazem e deixam claro quais são as suas responsabilidades e as atividades inerentes a ele, e que são importantes para trazer essa adequação para as empresas. Quais que são as mudanças mais sensíveis que vocês pretendem abordar no encontro? Além dessas novas regulamentações, porque são bem atuais, como disse o Evandro, essa regulamentação começou, a principal veio em abril, que é referente ao incidente de segurança, referente à regulamentação do encarregado de dados, foi agora em julho, dia 16 de julho, né? E a regulamentação das transferências internacionais saiu agora, dia 23 de agosto. Então são questões realmente muito atuais, são próximas, que estão ainda sendo debatidas, mas que já estão em vigor. Então, são questões que às vezes pode causar dúvidas e discussões para a empresa, de como trazer isso para a prática, e é isso que a gente quer trazer no workshop. É essa conversa, tanto com o encarregado de dados, com pessoas ligadas à proteção de dados, com as empresas que já estão adotando essa cultura de proteção de dados para o cidadão, para os seus titulares de dados que estão diretamente ligados a eles. E como é que tá? Todas as empresas já têm ciência de tudo isso? Ou vocês têm que resgatar algumas empresas também? Porque às vezes não tem valor para tudo isso. Como é que é esse trabalho que vocês fazem? É um trabalho que ele tem que ele começou devagarinho, né? Assim, Ainda tem essa resistência? ainda há essa resistência, como nós tínhamos lá no início da década de 90, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. A gente faz meio que uma comparação entre os dois, porque tanto o foco na proteção de dados quanto o foco no consumidor, eles representam uma mudança cultural e uma mudança do posicionamento e dos valores das empresas.
Lá, hoje, é muito tranquilo para a gente essa questão da necessidade dos fornecedores manterem a qualidade dos produtos, de tu buscar na justiça as reparações por eventual problema na fabricação de produtos, algum vício de consumo que possa existir. E isso vai se desenvolver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não nos apercebemos hoje que os nossos dados eles são utilizados muitas vezes de uma forma não adequada. E essa modificação é que levou o legislador a instituir no Brasil uma maior proteção a isso. Cita um exemplo, Evandro, para a gente. Vários casos aí de pessoas, por exemplo, que souberam que estavam aposentadas, não porque receberam a carta de comunicação do INSS da concessão do seu benefício, mas porque as financeiras começaram a ligar oferecendo a essas pessoas um crédito consignado. Dizendo, o senhor que está aposentado consegue um dinheiro mais barato como consignado. E a pessoa diz, não, mas peraí, eu nem estou aposentado, só fiz o meu pedido. Não, o senhor já ganhou o seu benefício e o senhor consegue tanto dinheiro pagando só tanto de prestação. É um exemplo mais clássico dos vazamentos de dados que a gente tem aqui na região. E em 2018, nós tivemos, durante um semestre inteiro, um período aqui na região que vazaram dados de vários beneficiários aqui da região. E houve um verdadeiro achaque das companhias e dos bancos e das financeiras procurando o pessoal para oferecer consignado. Evandro, e daí eu, por exemplo... A empresa de crédito me contatou, ela fez um contato pelo telefone ou pelo WhatsApp e me ofereceu um crédito. Mas eu posso apresentar alguma representação contra esse vazamento de dados? O que dá para fazer em relação a isso? Porque nós somos acometidos hoje por um boom de ligações, de contatos telefônicos, né? É uma loucura. Virou uma farra. A primeira conduta sempre é contatar a própria empresa e pedir que seja excluído os seus dados dessa abordagem. Eu não autorizei, eu não estou sabendo desse compartilhamento de dados, né? Tanto que, inclusive, esse é um dos motivos hoje, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um dos principais motivos de autuação dela ou de atuação dela são notificações para essas financeiras de que elas estão compartilhando os dados de forma errada para oferecer esses tipos de serviço. Então, primeiro é o contato com a empresa. Não havendo a possibilidade de contato, às vezes a empresa não divulga, que ela é obrigada a divulgar como entrar em contato, como falar com o encarregado de dados, como exercer os meus direitos, é fazer um registro diretamente na Autoridade Nacional de Proteção de Dados através do site oficial da autoridade. Então lá pode ser feito pelo próprio cidadão uma notificação, um registro, que então a autoridade vai passar a atuar, fiscalizando, pedindo informações, pedindo de como isso está acontecendo, para que a empresa possa comprovar de que ela está ou não vazou os dados, ou de que ela está compartilhando de forma correta esses dados. Mas, Pitinini, é fácil de fazer isso? Não, porque o cara que está ouvindo lá no outro lado, ele pensa, poxa, mas eu vou entrar no sistema, é fácil de fazer isso? É relativamente fácil. É fácil. É fácil. Devo admitir que para as empresas não é tão fácil assim, como eles também já emitiram algumas regulamentações de como vai acontecer os procedimentos de registros de incidente e também das fiscalizações. Eles estão adotando um sistema, tem que ter um cadastro prévio, um pouco mais complexo. Mas, para o cidadão, na teoria é fácil entrar dentro do site, tem um canal direto de registro. É a npd.gov. E daí o robô vai te conduzindo ali. Sim, exatamente. É bem intuitivo. É intuitivo. E nós já tivemos ali no final de 2022, início de 2023, as primeiras condenações do INSS ao pagamento de indenização pelo incidente de segurança relacionado à disponibilização desses dados no sistema financeiro. Da onde a gente extrai, digamos assim, uma referência. Não quer dizer que todas as ações vão girar em torno desse valor, mas a primeira condenação que nós tivemos nesse caso foi em torno de R$3.000 que a gente viu de indenização à pessoa que teve os seus dados compartilhados de forma não adequada. Tem muito caso aqui na região. Tem bastante. A gente ouve falar muito, mas não tem a noção de quantos. Isso acontece repetidamente, porque como essa lei está trazendo uma necessidade de uma mudança cultural, isso é algo que demora um certo tempo até todo mundo assimilar. Nós, titulares de dados, que somos os protegidos nessa história toda, demoramos um pouco a entender o que isso representa, quais os caminhos que nós temos que tomar para buscar a nossa proteção, sentir que isso, de certa forma, é efetivo e que isso repara
essa situação do uso indevido dos dados. Claro, o que é complicado? Bom, vamos mover uma ação judicial, vamos ter que contratar um advogado, vamos ter que ir pelo menos uma ou duas vezes ao fórum para participar de audiências, até que saia a sentença, até que isso se torna efetivamente o dinheiro no nosso bolso, demora um certo tempo em razão do nosso sistema e de como isso funciona. Mas qual é a ideia? Quanto mais pessoas se mobilizarem, quanto mais isso estiver disseminado, mais forte vai se tornar essa cultura de proteção de dados. Nós temos, e falamos sempre isso, né? É muito comum tu chegar às vezes numa farmácia e tu ter que disponibilizar o teu CPF para ver se tu tem desconto ou não. Essa é uma prática que nos chama atenção, né? Eu preciso CPF para dar desconto? Por que eu não posso dar o desconto para a pessoa sem o CPF? E aí a pergunta que a gente sempre faz. Essa prática não é legal, então. Não. Ela permite, sim, é possível, mas ela nos traz alguns questionamentos. Tá? E aí vamos pensar isso em nível de Lei Geral de Proteção de Dados. Quando o fabricante do remédio ou quando a farmácia está sabendo que nos meses de agosto e setembro eu uso mais um determinado remédio porque eu tenho rinite, e a época da floração me deixa mais sensível, que uso a farmácia vai fazer com esse dado? Ela vai cuidar para ter um estoque maior desse medicamento nessa época, porque ela sabe que eu vou precisar nesse período? Ou ela vai aumentar o preço nesse período porque ela sabe que eu preciso comprar mais? É essa ótica que nós temos que pensar. Porque... E quem regula isso, mano? A NPD. E é por isso que a gente entende dessa importância da discussão, de trazermos para as empresas, para que elas entendam assim, não é que elas não possam mais utilizar os dados pessoais, elas devem utilizar da maneira correta. Então, para trazer uma adequação, a empresa tem que trazer um pouco dessa cultura de proteção de dados, ela tem que entender o que ela faz com esses dados das pessoas, se está correta a maneira como ela faz, se ela está explicitando e explicando para o titular de dados, olha, por que eu estou pegando o teu dado? Eu posso pegar para isso, eu posso fazer aquilo, mas eu estou sendo... A pessoa está ciente do que está acontecendo, eu estou sendo claro, transparente, né? Então, é isso que a gente quer trazer nessa conversa. Além, é claro, daquelas outras documentações que a legislação exige, né? Tem registro de atividade de tratamento, relatório de impacto da proteção de dados, mas trazer essa cultura e conversarmos dessa aplicação dentro da empresa. A empresa tem que passar a olhar para os dados. Claro que muitas vejam ou olham como um ativo que é interessante para ela, mas ela tem que entender que aquele dado é sempre da pessoa. Então, a pessoa sempre tem que ter o direito de saber o que está acontecendo. Então, é isso que é uma adequação. A empresa começar a olhar, ela pode captar o CPF da pessoa quando ela for na minha loja, fazer um cadastro? Pode. Mas o que eu faço com esse dado? Com o que eu compartilho? Né? Vamos trazer um exemplo assim para comparativos. Né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados notificou o WhatsApp que ele não pode compartilhar os dados dos seus usuários com as demais empresas da Meta. Agora, vamos trazer para um exemplo mais próximo. Eu tenho uma loja, eu compartilho com outras lojas, eu posso fazer esse compartilhamento ou não? Então, claro que eles estão ainda nessa grande empresa, mas o reflexo é o mesmo. Eu tenho uma loja, tenho um cadastro. Eu posso compartilhar o cadastro dos meus clientes com uma outra empresa, terceira? O meu cliente está sabendo que eu estou compartilhando esse dado? O que esse terceiro vai fazer com esse dado? Então, é essas discussões que a gente traz para as empresas começarem a olhar para isso. Né? Que isso também é adequação. E isso gera valor. Exato. Na medida em que essa nova cultura de proteção de dados ela acaba se disseminando e nós, titulares de dados, estamos mais conscientes dos limites e refletimos mais sobre o uso dos dados, tu tem uma empresa que já tem a adequação, que traga a segurança de que os dados estão sendo usados de forma adequada, que eles estão protegidos, que eles não são compartilhados de forma indevida, isso agrega um valor e eu, enquanto consumidor, vou direcionar as minhas aquisições e as minhas compras para essas empresas que estão mais adequadas. Por quê? Porque eu já tenho uma segurança maior que os meus dados não vão ser compartilhados com instituições financeiras que daqui a pouco vão estar me ligando para oferecer serviços. É essa cultura que a gente precisa agora dar esse start e fazer essa reflexão, porque nós migramos de uma economia mais tradicional para hoje uma economia baseada em dados.
Ter dados é relevante. A empresa saber em quais momentos do ano ela vende mais determinados produtos, ela permite que ela se programe e tenha um estoque maior desses produtos em determinados momentos, né? Isso é o uso inteligente de dados. Ela pode fazer? Pode. Mas o que ela precisa é que esses dados e a utilização desses dados esteja adequada, que tenha garantias de segurança, que ela mapeie os seus processos para ver onde ela compartilha dados, que ela tome medidas de segurança, né, que esses dados não estejam disponíveis a qualquer um que acessar a sua base, né? E a gente fala que, e sempre externa isso nas nossas falas, né, que a LGPD cuida inclusive dos dados digitais. Ou seja, a gente tem que cuidar dos dados físicos também. E de quando em quando a gente percebe um certo enfrentamento, um certo conflito entre a LGPD e outras legislações. E vamos lá, né, Moisés, Marcelo? O que muito se falou numa época, num viés voltado à proteção ambiental, o que era uma prática muito rotineira e condizente com essa política ambiental. Usar as folhas de papel dos dois lados, né? Tu imprimia um lado e depois tu utilizava aquela mesma folha para imprimir do outro lado uma outra informação no outro momento. Isso, sobre o enfoque ambiental, é extremamente adequado e correto. Agora, se a gente for olhar essa prática ambientalmente correta e sugerida, sob um viés de proteção de dados, o que a gente precisa se aperceber? Não, peraí. Que informações eu deixei neste lado da folha que virou rascunho que uma pessoa vai ter acesso agora e vai usar a outra face? É uma nova percepção de uma prática agora, com um viés diferente. Vamos lá, eu estou imprimindo os contra-cheques dos meus funcionários e que por alguma questão eu não entreguei, estou usando de rascunho. O que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando e deixando visível a qualquer um que usar a folha os dados relacionados lá, o número de dependentes, PIS, CPF, quanto essa pessoa ganha. Por quê? Eu estou reutilizando uma folha de papel onde tinham dados pessoais e sensíveis em alguns casos. Claro. Então, são essas práticas que a gente agora precisa refinar. E a lei geral, como a própria designação diz, ela é uma lei geral. Ela não revoga as outras legislações, ela não passa por cima de outros aspectos. Mas ela exige nessa mudança cultural que a gente olhe novamente os nossos processos com uma nova lente. E essa lente é a proteção de dados. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se nessa lei prevê esse tipo de casos, que são casos que ficaram famosos, de grandes máfias que iam lá e conseguiam clonar o boleto do empreendedor, do empresário, e alguns pagaram valores absurdos, né? Acima de 100, 200, 300 mil reais. Por quê? O valor era exatamente idêntico ao boleto que ele iria pagar naquele dia, e daí depois a Polícia Federal prendeu uma série de pessoas aqui no Brasil, na América também, no mundo afora aí. A lei protege para esse tipo de caso? Como é que fica esse valor? Na verdade, acho que existem duas situações, né? Uma situação é o golpe que alguma máfia fez e clonou. Mas da onde surgiu esse dado? É que vazou. Se esse dado foi vazado de uma empresa, essa empresa que deixou vazar, que não trouxe as proteções necessárias exigidas para aqueles dados, ela pode ser penalizada por este vazamento. E se foi o funcionário, por exemplo, que vazou? Se o Moisés ele vazou e tu não sabia, tu como empreendedor. Aí a importância da empresa trazer uma cultura de proteção de dados. Se a empresa tem essa cultura, se ela é externa, ela treina, ela conscientiza e ela externa essa cultura de proteção de dados, ela não tem como garantir que todo mundo vai agir 100%. Mas é uma maneira de minimizar para ela dizer, olha, tudo que eu podia estava ao meu alcance, eu fiz. Eu tenho níveis de acesso, nem todo mundo acessa todos os dados, só os responsáveis, eu conscientizei, treinei todo mundo, mas alguém ali vazou. Ela vai ter uma responsabilidade do tamanho das suas atividades e suas ações de proteção. Alguém conseguiu recuperar já um desses valores aí que é um dado assim, que depende, porque esse incidente de segurança, ele mistura questões de proteção de dados e ele também é um golpe na praça, né? A LGPD, ela vai focar na questão de como essa pessoa, de como essa máfia que aplicou esse golpe obteve os dados pertinentes. Se essa empresa tinha lá a sua cultura de proteção de dados, gerou evidências de que treinou todos os seus funcionários adequadamente nos aspectos relacionados à proteção de dados, se ela tinha uma política de proteção de dados que era do conhecimento de todos,
né? Se o Moisés lá sabia que ele não poderia fazer cópia dos seus arquivos, isso estava claro para ele, dos seus arquivos de trabalho e dos dados da empresa para o uso pessoal, se isso estava explícito numa política, se o Moisés fez esse treinamento, né? Porque estatisticamente a gente vai ver que mesmo que tu tenha as melhores ferramentas tecnológicas de proteção de dados, mesmo que tu tenha as mais adequadas e reiterados treinamentos e políticas de proteção de dados, a grande parte dos vazamentos tem uma pessoa atuando. O Moisés fez todos os treinamentos, ele teve cuidado, ele teve todas as informações, mas em determinado momento ele botou na tela do computador dele os dados do Evandro, tirou uma foto com o celular dele e vazou os dados. A empresa não tem como controlar todas as situações, mas o que ela tem que fazer para se resguardar? Demonstrar numa eventual discussão judicial que o Moisés, funcionário dela, tinha feito os treinamentos, ele assinou as listas de presença dos treinamentos, que ele conhecia as políticas e que a empresa tinha toda essa preocupação voltada à proteção de dados. Mas essa conduta não dependia tanto da empresa, era uma questão do próprio Moisés. Então é esse enfoque que a gente ajuda, nós desenvolvermos esse olhar das empresas e das organizações que têm dados pessoais sob a sua guarda, no que elas precisam se aperceber nessa nova mudança cultural em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal, 12 de setembro é uma quinta-feira, 8h30 da manhã, auditório do Tecnovates, é o prédio 20 da Univates. Como é que faz para participar do evento? Pode entrar direto nas nossas redes sociais, tem o link para as inscrições, são gratuitas, só que são limitadas, né? VEP Compliance, @ VEP Compliance. E a da Tecnovates também, da Univates, deve ter lá o link. Vai pelo Simpla a inscrição, mas é gratuito, né? Então pode acessar os... Para fechar, a gente sabe que está com o tempo estourado aqui, mas olha só, sobre a lei, até mesmo a venda de pacotes de dados pessoais entre empresas. Já perguntei de onde a empresa havia obtido meus dados e a mesma confirmou que comprou um pacote de dados. Nesse caso, posso acionar a empresa? É o Rodrigo Gatman, de Estrela. É uma conduta irregular. Venda de pacote de dados. Então ele pode acionar. Pode acionar. Pode acionar, pode inclusive fazer o registro no NPD. E vai gerar uma responsabilização, além, esse caso do Rodrigo, né? Ele gera, além de uma responsabilidade da empresa civil, em razão da reparação do prejuízo que o Rodrigo pode ter sofrido, vai gerar uma responsabilização administrativa perante a NPD e, conforme a situação, ainda pode gerar uma responsabilização criminal desse pessoal aí que está utilizando os dados de forma incorreta. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Muito obrigado, até mais. Henrique Piccinini, ele é CEO da empresa VEP Compliance, e também o Evandro Weisheimer, também CEO da empresa VEP Compliance. Vem aí o workshop Lei Geral de Proteção de Dados na Prática, que será no dia 12 de setembro na Univates.